Irmãos queridos, vamos dar continuidade ao estudo da palavra que nós estamos dando nesse andamento. Então, eu estou no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Aqui, capítulo 16, nós temos algumas interrogações, principalmente do versículo 1 até o versículo 12. Então vamos lá, a leitura e a exposição de versículo a versículo. Aproximou-se os fariseus e os saduceus para tentar, pediram que lhe mostrasse um sinal do céu. Então quer dizer, esses religiosos, eles chegaram diante de Jesus pedindo para que mostrasse algum sinal. Claro que isso aqui é uma hipocrisia das grandes. Por quê? Porque eles já tinham visto os sinais que Jesus estava fazendo, curando, salvando, libertando, enfim. Jesus, porém, lhe respondeu: chegado a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. De manhã, hoje haverá um tempo, pois o céu está vermelho, escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum será dado, senão do profeta Jonas, e deixando-o saiu. Vamos entender aqui, quando Jesus respondeu àqueles religiosos, a questão que eles estavam pedindo um sinal para Jesus, que Jesus desse um sinal. Por que Jesus falou assim, ó geração má e adúltera, se não pede o sinal do profeta Jonas? Jesus faz uma comparação aqui, em outras passagens, em outra passagem ele vai dizer que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus estava simbolizando que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitou. Qual foi o trabalho do profeta Jonas? Anunciar o juízo de Deus, que ali o Senhor Deus iria trazer o juízo através da mensagem de Jonas. Só que Nínive se arrependeu. Só que está falando aqui dos religiosos. Olha, eu vim aqui como juízo, eu vim falar das coisas do Pai, mas vocês religiosos, vocês pedem um sinal. Então o sinal que eu estou trazendo foi aquilo que o Senhor Deus ordenou através de Jonas. Esse é o sentido. E passando os seus discípulos do outro lado, esqueceram de levar pão. E disse, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos entender aqui, queridos, o que Jesus disse aqui. Então, olha, Jesus estava alertando os discípulos em questão do falso ensino, do falso ensinamento. E Jesus, aqui ele alerta 2 vezes os discípulos, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, tome cuidado com os ensinamentos dos fariseus. É por isso que nós estamos aqui anunciando a verdade da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, anunciando a boa semente. Então, o Jesus comparou aqui o fermento como falso ensino. Já em Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai tratar o fermento como pecado. Não compreendeis ainda que não vos lembrais de 5 pães e 5 pães para 1.000 homens, os quantos cestos recolhestes, nem dos 7 pães e quando a 1.000 quantos cestos recolhestes. Como não compreendestes o que fala a respeito de pão, mas tomes cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então compreendeis que dissesse que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os sinais, com os ensinamentos dos fariseus. Essa é que todo cristão deve ser, meus amados irmãos. Tome cuidado com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas. Agora aqui Jesus faz a confissão a Pedro. Tem muita má interpretação a respeito disso, principalmente aos nossos irmãozinhos católicos. Os católicos coloca Pedro como a pedra, coloca
Pedro como primeiro papa, como o sucessor, vamos se dizer, coloca ele como sucessor de Cristo aqui, que ele tem a chave. Não, mas vamos entender quem é que Jesus está falando aqui. Quem é a pedra principal? Quem é a pedra de esquina? Quem é a base? Quem é o fundamento da igreja? É Jesus, é Cristo. Sempre vai ser ele. Sempre nós vamos apontar a Cristo. E quando chegaram à região de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que dizei aos homens será o Filho do Homem? E respondeu: uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias e um dos profetas. E perguntou a ele: e vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos entender aqui. Jesus estava chegando próximo da região de Cesareia, né? E Jesus interroga os discípulos: olha, o que dizeis que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Um diz que é Elias, outros que é profeta, enfim. E aqui nesse momento, Pedro, reconhecendo a autoridade de Cristo, disse: olha, tu és o Filho do Deus vivo. E respondeu: bem-aventurado que tu és Simão, filho de Jonas. Pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro. Quer dizer a palavra Pedro? Petros, pequena pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos entender aqui. Quando Jesus olha, e sobre esta pedra, ele não está dizendo que Pedro é a pedra, ele está dizendo que esta pedra, ele está falando dele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. Irmão, a igreja não é minha, a igreja não é do Papa, a igreja não é de fulano, não é de ciclano, não é de Pedro, não é de Japão. Não, a igreja é de Cristo. Ele é o fundamento desta base. Cristo é o fundamento de todas as coisas. Aí ele diz mais aqui, ó: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este mesmo Pedro aqui, este mesmo apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos 4:11, porque se Pedro fosse a pedra, Pedro não diria estas palavras que ele disse. Atos 4:11, olha o que o próprio apóstolo Pedro disse. O 11 e o 12, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os construtores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, o qual devemos ser salvos. Pedro está aqui glorificando a pedra que é Cristo, quer dizer, Cristo simboliza a pedra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6, vai dizer assim: pois nas escrituras diz, vede põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nele crê não será envergonhado. Quer dizer, Pedro está glorificando esta pedra. Aí diz assim: olha, eu te darei as chaves do reino dos céus, que tudo que ligares na terra se ligar no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja Católica interpreta isso, que Pedro tinha a chave, que tinha que especialmente passar por Pedro. Não, de forma alguma. O que o texto está dizendo aqui, que Jesus está dizendo: olha, Pedro, eu estou te dando a autoridade. Por quê? Porque a igreja, a inauguração da igreja começou lá em Atos, lá em Jerusalém, Atos 2, com os discípulos, com aqueles 120, com os 12, com 11 apóstolos e com aqueles 120 irmãos que estavam ali. Então, Pedro, aqui, o Senhor colocou ele como coluna da igreja. Não que Pedro é o sucessor para chegarmos a Cristo. Assim também não é os papas que estão no lugar de Pedro, assim como fala os nossos irmãos católicos. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém,
e sofrer nas mãos dos líderes religiosos e os principais sacerdotes, os mestres da lei, e ser morto ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro chamou à parte e começou a repreender, disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Aí aqui vem uma repreensão, quer dizer, o diabo, o inimigo, estava usando a boca de Pedro. Não que ele estava possesso, não, de forma alguma. Estava usando a boca dele. E porém, voltando, e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque serve de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, mas sim a que são dos homens. Aí aqui Jesus, no versículo 24 até o 28, aqui vai falar da renúncia, que cada um nós devemos tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará-la. É o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e dará o homem em troca da sua alma. Verso 27, pois o Filho do Homem virá em glória do seu Pai e com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer, isso aqui é futuro. Esse aqui ainda não se cumpriu. É escatologicamente. Verso 28, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não passarão pela morte, até que sejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus vos abençoe.